todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos uma peça em cristal super fofinha, ótima para este verão, mas não só, alterando o padrão, podem vender o ano inteiro, que eu acho que é um material que vende-se o ano inteiro e alterando os padrões ficam maravilhosos. Eu trago-vos um pedido de uma cliente que é a tote bag, a nossa tote bag, mas em cristal. Olhem como ela é super linda, eu trouxe nestes tons mais clarinhos, mesmo para esta época do ano. A tote bag traz a necessaire também e por isso hoje vamos fazer a aula tanto da tote bag como desta necessaire em cristal, ou seja, vocês podem pedir os vossos painéis também só de necessaires ou então assim a tote bag com a necessaire. E olhem como ela é assim super linda, super espaçosa, o mesmo que a nossa tote bag, ela é bem grande, cabe bastantes coisas e como veem, transparente e só alterando assim o padrão dá um ar completamente diferente à nossa peça. As alças nós optámos também por ser em cristal, eu ensino-vos a fazer assim com a alça reforçada, que acho que também fica um acabamento giríssimo. No decorrer da aula eu digo-vos, se quiserem podem fazer com fecho, como eu fiz, ou então sem fecho e ficar tipo saco, que também acho que fica lindíssimo para este tipo de peça. Espero que gostem desta aula, já sabem, podem ver sempre todos os padrões no nosso site ou em www.ninoca.pt ou então podem mandar mensagem para a página WhatsApp e vamos então agora para os materiais. Vamos então para os materiais. Leva pouquíssimo material, quem compra o painel connosco só tem que adicionar mesmo o viés e o fecho com o cursor e temos a peça pronta. Então eu vou começar pela necessaire. Então no painel vem dois espelhos, não é? A frente e atrás da necessaire em cristal. Vamos precisar do fecho aqui em cima um bocadinho maior, podem usar o malha 3 ou o malha 5 como eu estou a utilizar, neste caso eu coloquei o branco, com um cursor e vamos precisar depois só de viés para eu fazer o acabamento aqui em cima. Quem quiser pode depois na parte interna colocar viés, eu especialmente não acho que haja necessidade porque o cristal não se desvia nada e é transparente, mas quem quiser depois pode também pôr o viés, mas na parte do decorrer da aula também vou explicar. Como veem, isto é só o que é necessário na necessaire e na tote bag, no painel, vem as alças, vem sempre uma colorida, né, a combinar com a estampa da própria necessaire, neste caso assim com estas florzinhas, não sei se dá para perceber bem, por causa temos aqui vários. Vem uma mais fina que é com a estampa e outra mais grossa com molde transparente à medida, que é para depois no decorrer da aula vou explicar como é que damos o reforço à alça. Isto aqui duas vezes para fazermos duas alças. Precisamos dos dois espelhos que vêm também na tote bag, o espelho da frente e o espelho de trás, desta forma assim. Já vem também as caixinhas de leite no molde e depois é a mesma coisa, só vão precisar do fecho um bocadinho maior aqui do que o nosso espelho, em malha 5 ou se usarem malha 3 também não há problema, e um cursor, viés, para fazer o acabamento aqui na parte de cima. E é este todo o material que vamos precisar para fazer as duas peças e vamos então agora para o passo a passo. Então, vamos começar pela necessaire, depois fazemos a seguir a tote bag. Vamos pegar aqui num dos nossos espelhos, como podem ver aqui o molde tem a caixinha de leite, ou seja, aqui é a nossa parte de cima, e vamos colocar primeiro o viés para fazer o acabamento na parte de cima. Não é obrigatório, mas mandamos aqui para dar um toque de charme aqui na parte do fecho, para não ficar-se a ver o fecho por baixo. Por isso eu vou pegar aqui no viés Bonion, podem usar um viés normal, o viés gorgorão, o viés da vossa preferência, e eu vou só dobrar aqui ao meio, na parte de cima, e fazer aqui uma costura, não é? Ou seja, aqui nesta parte da pontinha, vou fazer aqui a costura a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim. Vocês vão fazer isto tanto neste espelho como no espelho de trás.
As meninas que têm medo de colocar o viés, como veem, ele é transparente, dá perfeitamente para ver como estamos a colocar o viés perfeito. Mesmo as pessoas que têm menos experiência vai conseguir com certeza pôr assim um viés, e é uma forma também de vocês, como veem, super simples, costura logo à frente e atrás. Agora vou só cortar aqui o nosso viés e vou fazer isso o mesmo processo no outro espelho. Feita a colocação então dos dois viés, vamos só colocar o fecho. Para isso, temos aqui o fecho com a cremalheira virada para cima e vamos só pousar o nosso espelho aqui no fecho. Como podem ver, dou sempre aqui uma distanciazinha, uns milímetros, mais ou menos uns 2 milímetros, aqui entre a cremalheira. E o que é que vamos fazer? Agora fazer aqui deste lado uma costura à beirinha, só para prender o nosso espelho ao nosso fecho, e já está colocado a parte do fecho. Já vos venho mostrar como é que fica o fecho. Fica desta forma assim, estão a ver? A parte de trás vai ficar assim, ou seja, a parte do viés é só mesmo para ele não se estar a ver aqui a parte branca na parte da frente. E agora vamos fazer isto do outro lado do espelho, ou seja, é só fazer o mesmo, colocar aqui por cima, alinhar também aqui na lateral para ele ficar certinho e costura à beirinha. Como vê, uma peça super fácil de fazer. Quem tem medo de colocar fechos, colocar viés, colocar estas coisas, vêem como é super fácil de colocar. Agora vou fazer o mesmo processo deste lado. Agora, colocado os dois espelhos, vamos abrir a cremalheira de um dos lados, corta-se, como eu faço sempre nas outras aulas, só a parte da cremalheira, está bem? A parte do tecido fecho mantemos e colocamos o cursor. Ou seja, eu coloco sempre a parte que é arredondada na parte onde eu não cortei a cremalheira, e quando estiver próxima, encaixo do outro lado e puxamos. Simples assim, deixo aqui ao meio. Agora vamos só puxar aqui direito com direito, não é? O nosso fecho, o nosso cursor está aqui por dentro. Se quiserem podem prender com umas molinhas e vamos fazer aqui as costuras na lateral, uma costura pé de máquina, ou seja, à margem de calcador, ou seja, aqui na lateral, fazendo retrocesso no início e no fim, nesta lateral e na parte do fundo. As caixinhas de leite ainda não vamos costurar. Se quiser, se for mais fácil para vocês, podem prender com umas molinhas, está bem? Feito então as três costuras, agora eu já cortei aqui a parte do fecho a acompanhar, selei com um isqueiro para não se desfiar, e agora aqui, quem quiser, eu não vou fazer porque eu acho que ele já fica ótimo assim, porque como veem, ele é um plástico, não se desfia, acho que o acabamento é perfeito assim. E como eu gosto de ver, eu não coloco viés. As meninas que gostam de colocar viés na parte interna, que acham que preferem, é só dobrar aqui ao meio e fazer a costura do viés nos três sítios, ou seja, as duas laterais e na parte do fundo. Eu, a meu ver, não há necessidade, mas quem quiser agora colocaria o viés na parte interna. E agora só nos falta fazer a caixinha de leite, ou seja, abrimos aqui bem a caixa de leite, como fazemos nas outras peças, e vamos juntar costura com costura, desta forma assim, e agora é só fazer costura outra vez pé de máquina, ou seja, eu tombo uma costura para um lado, a outra costura para o outro, passo costura pé de máquina deste lado e deste lado. Quem quiser coloca depois viés, quem não quiser fica assim com o acabamento como o meu. Agora costura pé de máquina, retrocesso no início e no fim. Tenham sempre cuidado, é cortar as linhas para não ficar visível, não é? Na costura depois a pontinha da linha. Costura feita, agora é a mesma situação, quem quiser colocar o viés é só agarrar e colocar aqui por cima o viés. Agora eu vou virar para o lado direito. Se vocês estiverem a fazer numa zona que está frio,
o cristal tem tendência a enrijecer. O ideal é vocês porem aqui um bocadinho de fonte de calor, por exemplo um secador, só porem então aqui a fonte de calor a toda a volta para amolecer, por exemplo o secador, e depois virarem para o lado direito. Como eu estou a fazer isto no verão, já está quente o ambiente, eu vou virar diretamente por aqui para o lado direito e já vos venho mostrar a peça pronta. Primeira peça concluída, olhem que linda que ficou, e como veem eu acho que fica super bem também assim o cristal sem o viés na parte de dentro, mas pronto, fazem da opção que queiram. E como veem, super fácil de fazer. Primeira peça pronta, vamos então agora para a parte da tote bag. Agora vamos começar a nossa tote bag. Vou começar pela parte das alças. Como eu disse, uma transparente, que vem mais larga que o molde, e uma colorida, né, que vem com a estampa. A parte da estampa fica virada para cima e vamos encaixar aqui no nosso molde mais ou menos a meio. Ela está de propósito de ser mais larga, porque para termos margem de costura e depois cortamos o excesso, está bem? Para depois, se fosse a mesma medida, o que é que ia acontecer? Podiam ir mais para dentro e depois não bater certo. Assim eu prefiro que seja maior e depois só parar os cantos, não é? Para ficar certinho. E agora é só fazer duas costuras, uma à beirinha deste lado e uma à beirinha deste lado, fazendo retrocesso no início e no fim. É só isso e fica a nossa alça pronta. Agora, pelo molde que temos de cima, aquele colorido, vamos com a tesoura e é só cortar ao pé do molde. Como veem, super fácil, e ficam a nossa alça reforçada, né, dupla, e com a mesma medida do molde, e assim não correm o risco. Se fossem as duas do mesmo tamanho, a tira da frente e de trás, podia fugir um bocadinho o cristal e depois ficava torta a alça, ficava-se a ver que estava uma em cima da outra. E desta forma assim eu acho que é muito mais simples, porque ficam as alças perfeitas. Agora vou cortar este lado também. Alcinha pronta, fazem isto também na outra alça, ou seja, reservam um bocadinho agora as duas alças e vamos aqui para o nosso espelho. Aqui é a parte do fundo, como podem ver tem a caixinha de leite, esta é a minha parte de cima. Vocês quisessem podiam aplicar logo a alça daqui, eu vou fazer aqui um pequeno charme para que a alça não vá logo aqui junto ao fecho, vou deixar aqui um espaçamento, isto aqui é opcional se vocês quiserem fazer, e eu então com a régua daqui de cima para baixo, marcam com uma caneta que apague com o ferro, neste caso não pode ser que eu apague com o ferro, que apague com o calor, não é? Para deitar aqui um bocadinho de calor e que saia, ou com aqueles que saem com água. Fazem um risco com 4 cm, ou seja, daqui para aqui marcam 4 cm e fazem um risco a todo o comprimento. Isto é opcional se não quiserem que a alça fique aqui junto à zona do fecho. Agora eu vou cortar esta tira. Cortado, agora vou pegar no meu espelho maior, não é? Vou achar o meio aqui na parte de cima. Vocês aqui fazem um pequeno só corte, mesmo pequenino, só para acharmos o nosso meio. E vamos fazer aqui duas marcações. Eu vou marcar do meu meio para aqui 7 cm e do meu meio para aqui 7 cm. É só mesmo uma marcação que é para nós para sinalizar onde vamos colocar a nossa alça. E agora, dos meus 7 cm para fora, vou encaixar a alça para dentro. Estão a ver? Aqui a estampa está para fora. Vou juntar direito com direito. Podem ver que aqui está o branco. Então, dos 7 para aqui, marco a minha alça. E depois, atenção para não torcerem, dos 7 para fora, colocamos a outra alça. E vamos fazer em ambos uma costura à beirinha. Alça colocada. Agora vamos pegar nesta tira, juntar direito com direito, atenção, a estampa direito com direito, alinhar aqui na parte de cima, desta forma assim, e agora costurar com uma costura pé de máquina, ou seja, à margem do nosso calcador.
Não se esqueçam de fazer sempre retrocesso no início e no fim. Agora vamos puxar a nossa parte de cima, aqui com a alça, estão a ver? Puxamos isto tudo, só que aqui a costura vamos puxar para baixo, está bem? Ou seja, a alça e a parte de cima ficam para cima, esta costurinha fica para baixo, porque é esta costurinha que nós vamos costurar para que a alça fique sempre virada para cima. E agora é fazer aqui uma costura à beirinha, para nós conseguirmos prender aqui a nossa costura e fazer aqui o acabamento na parte de cima. Por isso é que é importante usarem sempre uma caneta, depois consigam eliminar a tinta, para depois não ficar visível, tá bem? Fica desta forma assim, com a nossa alça já prontinha, tudo direitinho. Fazem isto no mesmo, o mesmo no espelho de trás, se quiserem então com a alça diferente. E agora sim eu vou pegar no viés e vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima. Ou seja, eu vou só dobrar aqui o viés na parte de cima e fazer a costura à beirinha, nesta parte aqui, até a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim. Já coloquei o viés, já sabem, tenho que fazer isto também no outro espelho. E agora há duas sugestões. Eu vou colocar o fecho, como eu vos disse inicialmente, nos materiais, mas é uma bolsa que eu acho que também fica lindíssima sem o fecho. Ou seja, se não quiserem colocar fecho e ficar só a bolsa aberta e depois põem a necessaire aqui por dentro, fica perfeita também e passam este passo à frente. Quem quiser colocar o fecho como eu, segue então este passo a passo, ou seja, eu já peguei aqui no fecho, cremalheira virada para cima e fazemos a mesma coisa que a necessaire. É só juntar, deixam mais ou menos uns 2 mm, já sabem, sempre uma sobra em cada lado do fecho para podermos colocar o cursor, damos mais ou menos uma sobra de 2 mm e agora costuramos nesta beirinha a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim. Costura presa, parte de trás fica desta forma assim e agora é só colocarmos o outro espelho. Ou seja, agora vai ficar aqui um bocadinho grande para vos mostrar, eu vou virar assim que acho que vai ser mais fácil. Agora vamos fazer o mesmo, ou seja, este lado do fecho, pomos por cima deste lado da cremalheira, alinhamos também aqui na lateral e vamos fazer novamente uma costura aqui à beirinha para prender também este lado do fecho, a mesma coisa que fizemos deste lado. Colocado o fecho, agora vamos colocar o cursor, é só abrir um dos lados, a mesma coisa que fizemos com a necessaire, abrir a cremalheira, cortar só um dos lados da cremalheira e agora encaixar o cursor. Eu aqui não vou mostrar esta parte para ser mais rápido, encaixar o cursor e deixar a meio. Agora vamos juntar direito com direito, alinhamos aqui nas caixinhas de leite para ficar bem certinho. Se quiserem podem colocar umas molinhas para não sair do lugar. Aqui e vamos alinhar estas duas laterais e o fundo. Atenção só às alças que estão aqui por dentro para não ficarem encostadas aqui à lateral e vamos prender com molinhas então a toda a volta. Já coloquei então as molinhas, vamos fazer agora as duas costuras na lateral e no fundo, costura pé de máquina à margem calcador, fazendo retrocesso no início e no fim. Feita a costura, já cortei o excesso de fecho e queimei aqui as pontinhas para selar o fecho. No entanto, agora se quiserem colocar o viés, podem colocar nas laterais e no fundo. Como eu disse na necessaire, eu não coloco porque eu acho que não há necessidade, ele não se desfia nada, eu acho que fica um acabamento bonito, mas para as meninas que gostam de um acabamento em viés, é só dobrar ao meio e costurar, fazer isto nas duas laterais e no fundo. Isto quem quiser colocar o viés, está bem? Depois é só fazemos então agora as caixinhas de leite, que vamos abrir aqui a caixa, juntar costura com costura,
alinhamos aqui, eu empurro uma costura para um lado, a outra costura para o outro e vamos fazer a costura pé de máquina, fazendo retrocesso no início e no fim e nesta caixinha de leite também. Uma questão é irem sempre cortando as linhas, ficar sempre os acabamentos bonitos. Já costurei então as caixinhas de leite, aqui agora é a mesma coisa para quem quiser colocar o viés, é só colocar o viés. E agora é por aqui que nós vamos abrir a nossa peça, ou seja, vamos virar a nossa peça para o lado direito, tenham só cuidado por causa das alças, puxam e vou virar agora para o lado direito e mesma situação, se trabalharem numa zona que é fria, porem aqui um bocadinho o secador para amolecer o cristal e viram para o lado direito e já vos venho mostrar a peça pronta. E assim então ficou a nossa top bag, eu acho que ficou maravilhosa, este acabamento de alça acho que também ficou lindíssima. Agora para passearem muito este verão, acho que é um modelo giríssimo e se mudarem padrões até dá para venderem o ano inteiro e com a necessaire a combinar, que eu acho que ficou lindíssimo. Espero que tenham gostado desta aula. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, comentar, subscrever ao canal se ainda não subscreveram e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas aulas. E já sabem, alguma dúvida, nós estamos ao dispor, basta mandarem mensagem para a página do Facebook, Instagram ou pelo WhatsApp. Um beijinho e até uma próxima!